me cabe aqui o tempo para melhor relatar a questão da lei, descrever melhor a sua abrangência, mas fica pelo menos o sentimento de que a população organizada, com leis que sejam favoráveis ao interesse público, a gente consiga ter uma política melhor, mais clara, mais transparente e que comungue com os interesses da população da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, eu iniciarei essa tribuna aqui no sentido que hoje, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, foi feito um manifesto com todos os municípios, população do estado do Rio de Janeiro, em relação ao royalties do petróleo. O estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, que são produtores de petróleo, estão praticamente levando um golpe com essa aprovação dessa emenda constitucional, onde tira os royalties do petróleo do nosso estado. Então, nós temos que torcer e brigar que nosso estado, nossos municípios, não percam esse royalties do petróleo, porque se perdermos esse royalties, talvez será a falência do governo do estado do Rio de Janeiro. Será a falência de vários municípios que têm seu orçamento e sua estrutura calcadas no royalties do petróleo. E, como exemplo disso, podemos dar que as cidades serão mais atingidas, seria Macaé, Rio das Ostras, aquela região litorânea ali. Nova Friburgo, por exemplo, terá uma queda muito grande. E nós já estamos com dificuldades mais teremos. Então, a gente torce hoje que o governo federal, a presidenta Dilma, ela repense a relação dessa redistribuição do petróleo, porque o nosso país, nosso estado, não pode viver sem ele. E eu sempre digo, o Rio de Janeiro talvez tenha sofrido essa queda de braço com os outros estados, porque o Rio de Janeiro ele faz inveja dos outros estados. Mas eu tenho certeza que venceremos essa batalha, vereador Vanuzinho, porque Deus é carioca, tanto é que o Cristo Redentor está no Rio de Janeiro. É só isso. E, senhor presidente, senhores vereadores, eu vim a essa tribuna aqui há 3 meses atrás, praticamente, ou 60 dias atrás, e relatei um episódio que, quando eu estava chegando ao Rio de Janeiro, eu vi um movimento junto ao Ministério do Trabalho. E lá havia denúncias feitas no Ministério do Trabalho de desvios de verbas do FAT, Verba do Amparo do Trabalhador. É fundo. Inclusive, havia um movimento ali naquele momento chamado Resistência Movimento Leonel Brizola, onde os legítimos brizolistas estavam ali naquele movimento. Era o Bandeira, era o Vivaldo Barbosa, pessoas aguerridas. Pois bem, senhores vereadores, naquele momento que eu cheguei nesta casa aqui, fui questionado por alguns vereadores, inclusive o vereador Luciano, como líder da bancada naquele momento, que eu estava, me parece, doido, que eu falava coisas que não existiam, que eu tinha uma birra com o PDT. Eu não tenho birra com o PDT eu tenho um problema sério com ele, que já disse nas entrevistas que eu penso daquela gente. E, no momento, eu falei, vai explodir esse caso, tem que ser respeitada a verba dos trabalhadores. Pois bem, senhores vereadores, explodiu. A revista Veja, da semana passada, trouxe as denúncias onde verbas do trabalhadores, verbas que tinham que ser empregadas na melhoria de qualidade profissional, qualificação profissional, melhoria nos investimentos para o trabalhador, foram desviadas por ONGs e superfaturadas e entregues, pior absurdo ainda, dentro de comitês dos partidos políticos, do partido PDT, o mesmo PDT, isso denúncia da Veja. Então, senhores vereadores, o que mais me irrita é a forma que foi divulgada pela imprensa, nós sabemos na semana passada, e a forma que o presidente, o ministro do Trabalho, o senhor Carlos Lupe, enfrenta esse problema de forma irônica, debochada, e me parece, ao dizer que não sairia do governo só a bala, que havia um comprometimento muito grande, ou há um comprometimento, um comprometimento muito grande, no governo Dilma com isso, ou com o PDT. Porque jamais um país hoje, uma presidente da República, depois dos fatos das denúncias, depois dos fatos ocorridos, e depois das denúncias feitas e da declaração do ministro Carlos Lupe, não resta outra alternativa, senão a exoneração desse rapaz e investigação pela Polícia Federal. Não podemos acusá-lo até, nesse momento, que ele foi responsável pelo desvio de verba, mas a forma que ele foi na tribuna, na imprensa, e comprometendo o governo,
que era duro de roer, que não sairia do governo nem com a reforma política, só em 2012. Que autoridade é essa, como fosse dono daquele ministério? Primeiro tem que se respeitar, sim, o dinheiro público, a verba pública. E eu lamento estar passando o PDT por isso. Apesar de estar afastado do PDT, ter sofrido um processo de cassação para essa gente de Nova Friburgo aqui do PDT, que não representa o PDT, estão desrespeitando a memória do líder aqui da criação da fundação do PDT, senhor Leonel de Moura Brizola. Marquinhos Medeiros, vereador, concedo à parte. Só uma pergunta. Alguma ONG de Friburgo, por acaso, tem envolvimento com relação a esse desvio de verba? Vereador Marquinhos, eu vou dizer a Vossa Excelência que eu tive informações que há um projeto aqui em Olaria chamado Pão com Sopão, que ele fez, segundo informações de Teresópolis, ele fez um projeto em Teresópolis de R$1.600.000. R$1.600.000. Pão com Sopão, vereador Ciliano. Esse aqui de Olaria foi feito um projeto de qualificação profissional que divide R$1.600.000, pão sopão. Eu soube disso no Rio de Janeiro, que me informaram. E soube confirmado em Teresópolis. A título de informação, o Espanha... 1 minuto. E o Dadá da Perdigão, que são duas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, são pessoas de bem. Com certeza, esses são dois de bem. Mas talvez não sejam eles na frente do projeto. Esse dinheiro vem, talvez, por prejuízo político de alguém e foi desviado para Teresópolis. Se fosse feito em Friburgo, esse projeto tem certeza que o Dadá nem o Espanha estariam participando dele. Mas, senhores vereadores, eu admiro muito a presidenta Dilma dessa forma, não dá uma resposta a termo e a hora para as declarações. Da forma debochada, é debochado do trabalhador, é debochado do Brasil e dos direitos dos trabalhadores. E é ser conivente com a corrupção. Vereador, vereador professor Pierre. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, eu também quero subir essa tribuna para debater a questão da terra em nossa cidade. Não podemos mais admitir mais um formato de terceirização, como nós temos observado na questão dos cemitérios. Essa casa tem que tomar uma posição, porque se trata de uma ação ilegal, com todas as letras maiúsculas. Ilegal. Não passou por essa casa qualquer ação de entrega de cemitério para a iniciativa privada. O vereador Cláudio Damião já destacou muito bem aqui, mas esse é um assunto que tem que ser batido por essa casa quantas vezes necessário for. E eu proponho aqui, senhor presidente, um documento assinado por todos os vereadores, encaminhado ao chefe do executivo, pedindo para que esse decreto seja imediatamente cancelado. Esse decreto absurdo de um dia 31 de dezembro, ao apagar das luzes, e que agora o nosso povo amarga 60% de aumento em algumas taxas. O vereador Cláudio Damião destacou bem da questão do IPTU da morte, porque hoje é mais caro se pagar pelo terreno de uma cova do que pela própria casa, em termos de IPTU. Isso é assintoso, é absurdo e é uma excrescência. E essa casa não pode, em hipótese alguma, admitir qualquer tipo de procedimento ilegal. Eu não sei onde estava com a cabeça o prefeito Demerval à época, quando assim o fez e assinou, trazendo tamanho dano ao povo. Então fica aqui uma proposta para que nós cancelemos, pelo menos por essa casa, um envio de cancelamento para que o chefe do executivo possa, por fim, determinar que esse tipo de exploração do nosso povo termine. E com toda a força. Em forma de coro. Em forma de coro. E devemos dar o devido apoio ao prefeito nesse ato. Para que não seja a responsabilidade de um homem só, mas do exército junto com o povo, para que o povo tenha de volta o seu direito.
e deixe de ser explorado na morte, porque é uma indústria fácil, porque um dia todo mundo morre. O capitalismo da morte chega a ser irônico. Che Guevara, que tantas vezes bateu no capitalismo, hoje é mercantilizado através de marcas. É impressionante. Quem bateu, tem camisas hoje, CCCB, da União Soviética, que o capitalismo pegou e está agora absorvendo. O próprio nome do Filho de Deus é mercantilizado pelo capitalismo. E agora a morte com o dinheiro na mão. Como? Não vamos admitir isso. Chega! Chega, porque as contas estão chegando na casa das pessoas para se pagar. Pessoas que tinham ali um espaço próprio, de anos de luta, para conseguir enterrar os seus parentes com dignidade, e agora, se não paga essa taxa, os ossos são retirados e colocados num canto. Onde está a dignidade até nisso? Isso é inadmissível. Inadmissível e inumano. E é uma questão de terra. Então, questão de terra, porque hoje, durante esses dias, está havendo em Nova Friburgo um congresso de geólogos, dos mais renomados nomes da geologia no Brasil, para ver a situação da nossa terra aqui. A nossa terra está tão complicada que se explora a terra do cemitério. Se explora terras para tudo quanto quer canto, com construções irregulares. E tudo vai para onde? Para a morte. Tudo vai para a morte. Essa tragédia aí, quantas pessoas morreram? E se não tomarmos medidas, e aí vai o governo do Estado, o governo federal e o governo municipal, para que nós cumpramos com a legislação, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, recursos federais, recursos estaduais, com projetos para que possamos organizar a nossa terra. O Cláudio tocou no projeto da regulação fundiária, que é uma determinação do Estatuto das Cidades. Agora a gente espera, eu tenho certeza que o prefeito Sérgio Xavier está atento a essas questões. Até porque esse debate na casa já era de longa data. Então, senhor presidente, peço que nós organizemos um documento dessa casa, solicitando ao prefeito, em nome do povo de Nova Friburgo, que esse decreto acerca dos cemitérios seja derrubado. Vereador Edson Flávio pediu um breve à parte. Breve. Muito breve, já. Muito breve. Acabou Nós o tempo. encaminhamos um requerimento nesta casa pedindo esse cancelamento. Eu sugiro a Vossa Excelência que prepare ainda hoje essa minuta e possa colocar para nós assinarmos e encaminharmos imediatamente para o prefeito, Conclua, por pedindo favor. a derrubada desse decreto. Obrigado, vereador. O vereador queria uma parte? Então, tranquilo. Fica para a próxima. Então, senhor presidente, eu concluo por aqui com esse pedido e com externando essa indignação, que é a indignação do povo de Nova Friburgo. Vamos juntos, vamos construir uma Nova Friburgo. É um tempo que a gente tem que ter esperança, depositar esperança para que as mudanças ocorram, mas ocorram em várias Vereador, mãos. só um breve à parte, Vossa Excelência permite? Sim. Nós tivemos a oportunidade de aprovar nessa casa uma indicação para que o prefeito cancelasse aquele decreto. Mas ele não ouviu, sequer deve ter lido, porque não interessou a ele. Porque a suspeição vai exatamente na maneira como ele tomou a decisão. Deixou chegar ao último dia do ano para assinar um decreto que foi publicado de uma forma às escondidas, né? De uma forma muito estranha aos olhos da população. Quando está todo mundo indo para a comemoração do Ano Novo, ele está assinando o decreto, a publicação de um decreto que inviabiliza a vida de muita gente. Então, é essa questão que a gente tem que chamar a atenção. E a irresponsabilidade do prefeito de sequer olhar a uma determinação que a Câmara passou para ele, uma solicitação de cancelamento daquele decreto. Até penso que nós podemos Conclua, juntar por favor. todos esses documentos, nesse documento agora, para que seja representado o Executivo. Não podemos mais admitir
Conclua, por favor, mais um vereador. formato de terceirização assim. Obrigado. Finalizando, então, a nossa hora livre, antes de iniciar o nosso expediente, com a saída do vereador Jorge Carvalho. Com a saída do vereador Jorge Carvalho e eu assumindo interinamente a presidência, Senhor presidente. vamos ter que fazer algumas mudanças nas comissões Senhor internas. Pois não, presidente, vereador? como eu estou aqui, talvez de aviso prévio ou não, nesta casa, cumprindo aviso prévio, e não sei a minha posição vai ficar também em relação se irá retornar ou não o vereador Marcelo Verli. Eu acho que a casa agora vai ter que ter uns momentos difíceis agora, apreciar a Comissão de Justiça, algumas matérias, e que não haja maiores conflitos, entendeu? A gente sabe da minha insegurança aqui em relação ao retorno do vereador Marcelo, o problema que eu estou da cassação. Eu vou pedir Vossa Excelência que eu vou renunciar a todas as comissões que eu faço parte, para que não atravanque os trabalhos dessa casa, nesse momento. Porque se eu ficar, de repente, numa comissão, o vereador Marcelo ele pode retornar e ter que sobrestar os trabalhos para depois reiniciá-los. E como eu sei que essa casa está com a pauta muito apertada para encerrar todas as atividades até o final do ano, eu não querendo fazer atrapalhar o trabalho, atravancar os trabalhos, eu estou renunciando a todas as comissões que eu faço parte, inclusive a Comissão de Ética, a Comissão de Justiça e a Comissão de Educação, e as demais comissões também que eu pertenço como membro. Pois não, vereador. Eu até parabenizo a posição do vereador, porque nós estamos passando aí, temos 3 sessões livres até o final do ano legislativo, né? E hoje, como teria que ter, né? Hoje foi a primeira sessão livre após a saída do vereador Jorge Carvalho, o retorno do vereador Vanozinho, eu assumindo interinamente a presidência, nós teríamos que votar as comissões internas hoje por essas mudanças. E o vereador, como bem disse, está aqui de aviso prévio, ele poderá ter alguma mudança, né, nos próximos dias, e a presidência queria aqui agradecer a sensibilidade, né, do vereador, sabendo que nós queremos aproveitar essas 3 sessões livres para votar o maior número de projetos e indicações possíveis. Então, queria registrar aqui e deixar o agradecimento em público ao vereador Nami Nassif. Senhores vereadores, nós tivemos uma reunião interna, no qual o vereador Isaac Demani não participou, mas entramos em contato por telefone, acabou de chegar de Brasília, e lá nós tivemos um consenso, né, das indicações, das inclusões, dos nomes que teriam que fazer essa reposição. Então, dentro do consenso, né, eu queria até parabenizar e agradecer também o vereador Isaac Demani por ter, apesar de não participar da reunião, mas quando entramos em contato por telefone, ele ainda estava em Cachoeira de Macacu, atendeu aí uma solicitação nossa dele assumir a presidência da CCJ, uma das comissões mais importantes da casa, e também assumir a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador já, no primeiro ano de mandato, já fez parte das comissões, foi presidente da CCJ, então acho que adquiriu já uma experiência, está aí habilitado a ficar à frente dessas 2 comissões, que são são as 2 mais importantes, e ainda mais agora no final do ano legislativo, tem o orçamento pela casa, então eu queria agradecer também aqui a colaboração do vereador Isaac Demani. Então, eu vou pedir para o vereador fazer a leitura e que a gente vote em bloco, né, todas as comissões internas. Senhor presidente, senhores vereadores, corrigir uma falha, presidente, saudar o nobre vereador Vanozinho que retorna a essa casa, sabe que tem carinho de todos nós e desejar o sucesso que Vossa Excelência já tem e cometi essa falha no início, vereador, me perdoe por conta disso. Cheguei um pouco atrasado na sessão por conta da viagem que fiz a Brasília, nas próximas sessões estarei falando sobre isso, e dura missão me foi dada via telefone, mas eu não recuei nem hesitei em aceitar a presidência das 2 comissões mais trabalhosas dessa casa e vamos trabalhar a bem do serviço público. Então, as comissões apresentadas ficaram com a seguinte constituição.
de seus membros. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidente, vereador Isaac Demani. Membros, vereador Reinaldo Rodrigues, vereador Vanozinho, vereador professor Pierre, vereador Cláudio Damião. Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente, vereador Isaac Demani. Membros, vereador Manuel do Pote e vereador Vanozinho. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, presidente, vereador Reinaldo Rodrigues. Membros, vereador Isaac Demani e vereador Márcio Damásio. Presidente de Comissão de Educação, Cultura e Esporte, presidente, professor, vereador professor Pierre. Membros, vereador Edson Flávio Coelho e vereador Cláudio Damião. Comissão de Saúde, Promoção Social, Tratamento de Dependente Químico, por enquanto, na presidência, doutor Renato Abirrâmia. Membros, vereador Manuel do Pote e vereador Reinaldo Rodrigues. Comissão de Rádio, Telecomunicações e de Acompanhamento e Fiscalização de Serviços Públicos concedido. Presidente, vereador Marcos Medeiros. Membros, vereador Edson Flávio e vereador Márcio Damásio. Comissão de Apoio à Indústria e Comércio para Geração de Trabalho e Renda. Presidente, vereador Edson Flávio. Membros, vereador Manuel do Pote, vereador Marcos Medeiros. Comissão de Habitação, presidente, vereador Reinaldo Rodrigues. Membros, vereador Vanozinho e vereador Cláudio Damião. Comissão de Defesa do Consumidor e Apoio aos Servidores Públicos Municipais. Presidente, vereador Isaac Demani. Membros, vereador Marcos Medeiros e vereador professor Pierre. Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Presidente, vereador Marcos Medeiros. Membros, vereador Edson Flávio e vereador professor Pierre. Comissão de Assuntos Exteriores, Cidades Marnadas, Países Colonizadores, História e Patrimônio. Presidente, vereador Manuel do Pote. Membros, vereador Edson Flávio e vereador professor Pierre. Comissão de Apoio ao Turismo e Agricultura. Presidente, vereador Manuel do Pote. Membros, vereador Isaac Demani e vereador Márcio Damásio. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, vereador Vanozinho. Membros, vereador Reinaldo Rodrigues e vereador Renato Abirrâmia. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Presidente, vereador Renato Abirrâmia. Membros, vereador Marcos Medeiros, vereador Reinaldo Rodrigues, vereador Isaac Demani e vereador Edson Flávio. Primeiro suplente, vereador professor Pierre. Segundo suplente, vereador Marcos Damásio. Comissão de Apoio ao Idoso. Presidente, vereador Vanozinho. Membros, vereador Manuel do Pote e vereador Edson Flávio. Comissão de Defesa das Crianças e dos Adolescentes. Presidente, vereador Edson Flávio Coelho. Membros, vereador Dr. Renato Abirrâmia e vereador Marcos Medeiros. Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher. Presidente, vereador Cláudio Damião. Membros, vereador professor Pierre e vereador Edson Flávio. Comissão de Direitos dos Deficientes. Presidente, vereador Renato Abirrâmia. Membros, vereador Reinaldo Rodrigues e vereador Manuel do Pote. Comissão da Igualdade Racial. Presidente, vereador Isaac Demani. Membros, vereador Manuel do Pote e vereador Edson Flávio. Comissão de Políticas Públicas para a Juventude. Presidência, vereador professor Pierre. Membros, vereador Reinaldo Rodrigues e vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, está ali da composição das comissões e, em havendo consenso, eu aceitarei a presidência dessas duas dolorosas comissões com satisfação, senhor presidente. Obrigado, vereador. Após a leitura, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, então, votação em bloco, as comissões permanentes da Câmara Municipal. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão, que hoje a ordem do dia aqui tem alguns votos de louvor, que fizesse a votação em bloco. Em bloco. Tá bom? Pois não, vai ser acatada a sugestão do vereador Nami Nassif. Pois não, vereador. Parabenizar a aprovação e felicitar das comissões técnicas do ano de 2011 e solicitar ao vereador Isaac Demani que ele tenha condescendência com meus projetos. Sempre que ele tive, possa, vereador. Não, Continuarei tendo. Não é verdade. Então, que o senhor Vamos lá, tenha... Sempre tive e continuarei tendo. Não é verdade. Pois não, Sempre tive e vamos- continuarei tendo. Pois não, vereadores, vamos avançar. E tem outra coisa. Nesse momento, anunciar a presença do Ivan Prado Fernandes, que é coordenador geral do Observatório Social de Nova Friburgo, que se faz presente e é uma ONG que está sempre disposta a contribuir com o nosso povo e a nossa gente, fiscalizando todas as atividades públicas. Tive a oportunidade de encontrá-lo nas licitações da Prefeitura, onde ele fazia um belo trabalho e se faz presente aqui A hoje. presidência registra com prazer. Senhores vereadores, vamos aqui aprovar agora as atas.
Pedir a atenção dos vereadores. Leitura e aprovação da ata da 22ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 1º de outubro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 29ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 4 de outubro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 20ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 6 de outubro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 21ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 11 de outubro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da 23ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 18 de outubro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 24ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 25ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 26ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 27ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 1º de novembro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da ata da 28ª reunião da 6ª sessão ordinária realizada no dia 3 de novembro de 2011. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. O vereador... Pois não, vereador. Senhor presidente, eu queria passar para o senhor presidente e demais vereadores registrar, fique registrado em ata, que se não tivesse falecido na tragédia, do jeito que aconteceu, amanhã, dia 11 de novembro, o ex-prefeito Paulo Azevedo completaria 73 anos. E a gente, independente das posições partidárias, independente das posições políticas, a gente tem que reconhecer a liderança, né, e as realizações do ex-prefeito Paulo Azevedo. Eu queria deixar aqui registrado em ata, e se possível, senhor presidente, não deu tempo de eu fazer o requerimento, que a gente fizesse aí até um minuto de silêncio aí em homenagem ao ex-prefeito Paulo Azevedo, e solidarizar com toda a família, com os seus filhos e toda a sua família, por tudo que eles passaram aí, que eu passei junto com eles e pude acompanhar o sofrimento da família de perto, e que com certeza é uma dor que eles não vai passar, e eu quero aqui nesse momento me solidarizar, e com certeza todos os vereadores também farão parte disso. Pois não, vereador. Pois não. Anunciar ao vereador Vanozinho, saudando também no retorno a essa homenagem ao ex-prefeito Paulo Azevedo. Há 2 anos eu estive no aniversário dele, exatamente no dia 12, e foi uma perda enorme para a cidade, independente. O senhor Paulo Azevedo foi um prefeito que fez muitas realizações que estão aí. E essas realizações, eu ontem tive a oportunidade de gravar para o programa que vai ao ar amanhã na TV Focus, que irá homenageá-lo e lembrar dessa... O Paulinho, ele morreu no dia da maior catástrofe, maior desgraça que Friburgo já teve, uma das maiores do mundo, uma das 10 maiores do mundo. E isso tem uma significância, porque sempre lutou para essa cidade, tinha uma visão política diferenciada, e a morte dele foi, junto com outros, mais de 500 friburguenses que perderam as suas vidas nesse fatídico dia. Pois não, vereador. No momento da votação dos votos de pesar, a gente faz a inclusão do minuto de silêncio. Obrigado, Solidarizar, presidente Vanozinho, a sua fala. Eu tenho acompanhado de perto o sofrimento da família
tanto que todos vocês sabem que o Mateus, que é o filho que ele mais gostava, o filho bom caráter e o garoto puro, eu faço tudo e ele está no meu gabinete aprendendo a trabalhar. Então, vossa fala corrobora e demonstra que nós estamos num prédio onde foi comprado, e bem comprado, com um valor irrisório, pelo ex-prefeito Paulo Azevedo. Então, Vossa Excelência, com esse pedido, faz homenagem a uma pessoa que contribuiu com a nossa cidade. Pois não, vereador. Pediu o primeiro secretário, vereador Isaac Demônio, que faça a leitura do expediente. Expediente, reunião do dia 10 de novembro de 2011. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito municipal a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que implementa a inclusão de conteúdo voltado para a orientação relativa ao manuseio de agrotóxicos como atividade complementar no ensino fundamental das escolas localizadas na zona rural do município de Nova Friburgo e da outras providências. Projetos de resolução legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros cria comissão especial da Câmara Municipal de Nova Friburgo para acompanhar o processo de reconstrução e fiscalização dos recursos aplicados na cidade de Nova Friburgo nos casos de calamidade pública e da outras providências. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros dispõe sobre a obrigatoriedade da adaptação em escolas e instituições de ensino públicas e privadas situadas no município de Nova Friburgo, de forma a permitir o livre acesso e uso por portadores de deficiência físico-motor e da outras providências. Dispõe sobre limite de horário para término de competições esportivas realizadas no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a temperatura adequada nas dependências do estabelecimento de saúde localizado no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a fixação de aviso ao direito de acesso gratuito ao assento de óbito e da respectiva primeira certidão nos termos da Lei Federal número 9.534/2097, em todos os velórios existentes no município de Nova Friburgo e em todas as unidades abertas ao público do Serviço Funerário Municipal e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos poderes políticos, administrativos, na utilização das cores exibidas na bandeira e no brasão oficial do município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria o instrumento de consulta à população sobre temas relevantes à legislação municipal no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Obriga os fornecedores de produtos ou serviços a ofertar, mediante atendimento presencial, todos os serviços disponíveis em teleatendimento no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Indicação do excelentíssimo vereador Luciano Faria. Nivelamento da rua Emília Falcheto Cordoeira, do excelentíssimo vereador Manuel do Pote. Operação tapa-buraco na rua Júlio Alvarez de Amorim, Jardim Califórnia. Reparo no calçamento da rua Galeano das Neves Centro, do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Reparo na pavimentação da rua Eugênio Nidec com Sebastião Tomé Catarcione. Colocação de um médico no asilo São Vicente de Paulo, Casa dos Pobres. Mudança de ponto de ônibus da rua Iselino Maduro, em frente ao Colégio Estadual Júlio Saluce, Chácara do Paraíso. Melhorias nas ruas do loteamento Fuli, Muri. Recuperação do calçamento da rua Nossa Senhora do Amparo, Conselheiro Paulino. Pavimentação da rua Menezes Vertúlio, Nova Suíça. Recuperação da pavimentação da rua São Joaquim, Jardim Ouro Preto. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Averiguação de focos de dengue na localidade de Solares 2. Recuperação do trecho entre as ruas Romualdo Machado e Valdomiro Banjar Catacione. Limpeza e desobstrução e melhorias na galeria de águas pluviais da rua José Landes Catarcione. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Limpeza da estrada Fazenda da Laje, Conselheiro Paulino. Intensificação dos trabalhos de campanha de combate à dengue na estrada Fazenda da Laje, Conselheiro Paulino. Conserto de buracos da rua Manuel José da Cunha Cônego. Limpeza da rua Manuel José da Cunha Cônego. Intensificação dos trabalhos de campanha de combate à dengue nas ruas Manuel José Cunha Cônego e na rua Aurora Silveira Cônego. Reparo na calçada do início da estrada Fazenda da Laje, Conselheiro Paulino. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif. Capina e limpeza das ruas Jacira dos Santos Borges, Rio Grandina. Rua Ernesto Tessarolo Centro.
Rua Francisco Almeida Sobrinho Caledônia, Rua Trajano de Almeida Cento, limpeza nos bueiros da Rua Francisco Lopes Varginha e reparo na Rua José Barroso, Nova Suíça. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, conserto de tampas de bueiro da Rua José Nicolim de Carvalho, Campo do Coelho, verificação de pedras soltas em encostas situado na Rua Salvador Reguidorne, São Geraldo, acompanhamento da situação dos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino pelo Conselho Municipal de Educação em conjunto com a Comissão Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes, redução de trânsito pesado em Duas Pedras, realização de mutirão da solução a fim de encaminhar solicitações e soluções imediatas de serviço à comunidade, recolocação de lixeiras em frente à Escola Municipal Dante Magliano, Ponte da Saudade, atendimento aos pleitos apresentados pela Associação de Moradores do Bairro Bela Vista, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, desobstrução dos bueiros das ruas Padre Madureira Centro, Francisco Miele Centro, capina e limpeza da Rua Clem, Parque Maria Tereza, reparo no calçamento da Rua Clem, Parque Maria Tereza, substituição das manilhas de águas pluviais da Rua Joaquim Pereira Silva, Chácara do Paraíso. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria com o casal Aline e Felipe pelo enlace matrimonial, do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia com a senhorita Jéssica Rodrigues Martins Fernandes pela aprovação no concurso da Polícia Militar Rio de Janeiro, com a senhora Maria Eugênio Bastos Sanches e outros pela passagem de seus aniversários, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com o soldado PM Jackson Rosa de Oliveira e outros pelos relevantes serviços prestados à sociedade, com o senhor José Antônio Verbicário Carim pela passagem de seu aniversário, com o senhor Álvaro Otônio de Mendes pela comemoração dos 30 anos de carreira como escritor, senhor Álvaro Otônio de Menezes, pela comemoração dos 30 anos de carreira como escritor. Obrigado, vereador Edson Flávio. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com todos os membros do Partido da República de Nova Friburgo e região, pelo lançamento do informativo 22, Voz do PR. Com o senhor Luiz Domingos, pela passagem de seu aniversário. Com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Nova Friburgo, pela realização da 8ª Conferência Municipal com o tema Mobilizando, Implementando e Monitorando a Política e o Plano Decenal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes dos Estados, Distritos Federal e Territórios. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Agenor da Silva Fene e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com os familiares do senhor Eduardo França de Araújo, pelo seu falecimento, e com os familiares do senhor Ronaldo Figueira Quintal, pelo seu falecimento. Do excelentíssimo vereador Jorge de Carvalho, com os familiares da professora Ivone Lobianco, pelo seu falecimento. Convite da Sociedade Brasileira de Geologia, convidando para o 12º Simpósio Brasileiro de Geologia do Sudeste, a ser realizado dos dias 8 a 11 de novembro, na cidade de Nova Friburgo, do Grupo SAF, convidando para o lançamento do empreendimento Memorial SAF, a ser realizado no dia 10 de novembro, às 19h30, na Rua Mariano Pinto, 101, Duas Pedras, Nova Friburgo. Está ali do expediente, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de solicitar a inclusão, já com as devidas assinaturas, de moção em votação única também, moção especial de louvor com a Rádio Caledônia FM pelos 28 anos de atuação em Nova Friburgo e região. Também, senhor presidente, pedir a prorrogação por 30 dias da comissão especial instaurada com a finalidade de acompanhar as ações adotadas pelo Poder Executivo em assistência às famílias diretamente atingidas pela catástrofe, que cuida da questão do aluguel social, devido às mudanças todas e também devido à saída do vereador Nami Nassif. A comissão apresenta o nome, já conversado com ele, do vereador Márcio Damásio, para compor esta comissão. Senhor presidente, também peço a inclusão de um voto de congratulação com todos os membros, já está protocolado, da equipe de coordenadoria de divisão de vigilância sanitária e em saúde ambiental pelo desenvolvimento da campanha 10 minutos contra a dengue. E, por fim, senhor presidente, entrei em entendimento com os pares desta casa, a sessão de 20 minutos da sessão do dia 17, para que o Lions Club
venha manifestar, né, seu relatório de atividades em comemoração dos 53 anos de fundação ininterruptos em Nova Friburgo, senhor presidente. Pois não, vereador. Pedir o vereador para encaminhar aqui as inclusões. Inclusão do vereador Edson Flávio, solicitação de inclusão também de 1 minuto de silêncio em respeito e em memória ao ex-prefeito Paulo Azevedo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado as inclusões do vereador Edson Flávio, vereador Vanozinho. Em votação, os votos de congratulações, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Solicitação de voto de 1 minuto de silêncio, feito pelo vereador Vanozinho. Eu pedi que todos de pé respeitem 1 minuto de silêncio. Em discussão, em votação, os votos de pesar. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Requerimento do vereador Edson Flávio, de cessão de tempo, 20 minutos, na sessão do dia 17 de novembro. Vou dar 5 minutos, vereador, sem tolerância. Senhor presidente, não há necessidade dos 5 minutos. Na verdade, eu quero agradecer ao vereador Marcos Medeiros, que havia programado a sessão de 1 hora para que a TIM, a empresa de telefonia, viesse a este plenário falar sobre os seus projetos de expansão de SMS e que muito poderia beneficiar, poderá beneficiar o município. E, no entendimento com ele achou que 40 minutos ele consegue fazer essa atividade. Como a nossa pauta já está bastante travada em função de muitas necessidades, muitas demandas, nós temos aí sessões reservadas para votar a CPI, tem a lei orçamentária, já tem os requerimentos que já foram aprovados anteriormente. Então, nós fizemos um acordo e, nesse acordo, nós vamos ceder esses 20 minutos para o Lions Clube apresentar o relatório de suas atividades. Na verdade, senhor presidente, se trata de uma instituição de extrema importância no nosso município, com 53 anos ininterruptos de ação, e principalmente no período da tragédia agora, muitas instituições que já vinham atuando de forma contínua no município, elas mostraram ainda mais o seu valor na atuação, na tragédia, durante a tragédia e agora no pós-tragédia. Então, nada mais justo do que esta Casa Legislativa poder ouvir da sua coordenação, da sua direção, um relatório daquilo que eles vêm fazendo ao longo dos 53 anos. E, ao mesmo tempo, também podemos comemorar com eles esta data importante. Então, eu aproveito para me solidarizar com o vereador, agradecer e, já de antemão, parabenizar a direção do Lions Clube, que, com certeza, trará para nós muitas informações importantes e preciosas. Esta casa, durante todo esse período que nós estamos aqui, tem aberto as portas para as instituições e agora será uma a mais que estará apresentando seu relatório. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela condescendência e ao vereador que me cedeu esse espaço de 20 minutos. Senhor presidente, peço a aprovação de todos. Só para destacar aqui, registrar que também foi em consenso, essa sessão de 20 minutos será no final da nossa sessão ordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pediu ao final da sessão, ao final do expediente, da ordem do dia, o tempo restante, utiliza os 20 minutos. Pediu o vereador Isaac Demanho também para fazer a leitura do ofício de inclusão
feita pelo vereador Edson Flávio. Nova Friburgo, 10 de novembro de 2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Luciano, diante dos recentes fatos que alteraram significativamente a composição dessa Casa Legislativa, venho por meio deste, de acordo com as disposições regimentais, requerer a prorrogação pelo prazo de 30 dias para encerramento dos trabalhos da comissão instaurada com a finalidade de acompanhar as ações adotadas pelo Poder Executivo em assistência às famílias diretamente atingidas pela catástrofe que assolou nossa cidade no ano de 2011. Tal prorrogação se faz necessária uma vez que deverão ser escolhidos novos membros para a composição, haja visto que Vossa Excelência, membro da comissão, vem exercendo a atribuição de presidente da Câmara. No ensejo, requer a nomeação de novo membro para compor a comissão e a prorrogação do prazo da mesma. Apresento voto de estima e consideração. Cordialmente, vereador Edson Flávio Coelho. Está lido, senhor presidente. Pois não, vereador. Muito breve, senhor presidente. É justamente os assuntos, o relatório que eu apresentei aí, é o que está acontecendo. Além do mais, houve algumas mudanças, algumas manifestações com relação à Secretaria de Estado de Assistência Social e à Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós já convocamos o secretário municipal de Assistência Social, agora parece que ex-secretário, mas mesmo assim ele continua sendo convidado a vir prestar esclarecimentos sobre o não pagamento do aluguel social para mais de 2.000 pessoas. E convidamos o vereador Márcio Damasio para fazer parte dessa comissão, senhor presidente. A presidência aceita a sugestão do vereador Edson Flávio. Então, os vereadores que aprovam, perguntar ao vereador Márcio Damasio também se aceita, né, a sugestão de participar da comissão especial. Com certeza. Vossa Excelência, o vereador Edson Flávio nos convidou, a gente está aí para colaborar. O sim do nosso companheiro vereador Márcio Damasio. Então, os vereadores que aprovam a prorrogação e a inclusão do vereador Márcio Damasio na comissão especial, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a prorrogação por mais 30 dias da comissão especial. Finalizando o nosso expediente, só registrar aqui a justificativa de ausência do vereador Manuel Martins. Estava um pouco indisposto, não pôde participar da sessão ordinária dessa noite. E o vereador Reinaldo Rodrigues parece que tem uma reunião na cidade do Rio de Janeiro e não vai chegar a tempo ainda de participar da nossa sessão. Iniciando então a nossa ordem do dia, fazer uma sugestão aqui, que seja votada em bloco as moções especiais de louvor e pedir o vereador Isaac Demani que faça a leitura. Já vou dar aqui favorável já. Ordem do dia, discussão única, em votação única de todas as moções que serão lidas e votadas em bloco. Moções especiais de louvor do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o jornal Nova Imprensa, pelo primeiro ano de fundação e de compromisso com informação de credibilidade, com o estadista Leonel de Moura Brizola, em memória, por reconhecer e valorizar a essência do funcionalismo público, primar pela educação pública de qualidade, principalmente os sem oportunidade, e veementemente defender os direitos humanos e a legalidade constitucional, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o segundo sargento Anderson Carlos RDM Bispo, pelos excelentes serviços prestados ao povo friburguense, com o senhor Carlos Roberto Zabibes Soares, pelos excelentes serviços prestados ao município de Nova Friburgo, e com o Grupo Gama, devido à homenagem ao pintor friburguense Alberto de Veiga Guinhar, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com todos os bombeiros lotados no 6º Grupamento de Bombeiros Militar em Nova Friburgo, pela heróica e incansável atuação perante a catástrofe de 11 e 12 de janeiro de 2011, em que se abateu sobre Nova Friburgo e região serrana, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Alexandre Cazé, pelo projeto acadêmico A Nossa Friburgo, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o Friburgo Atlético Clube, pelo retorno à primeira divisão do Campeonato Carioca, com a brilhante campanha, tendo o Edson também, e do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a Rádio Caledônia FM, pelos 28 anos de atuação em Nova Friburgo região,
E aproveito, senhor presidente, para assinar a moção que faz o vereador Reinaldo Rodrigues diante da sua ausência, para que seja levado em votação nessa noite. Está lido, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a leitura, em discussão. Pois não, vereador. Senhor presidente, breve também. Apresento essa moção especial de louvor com o 6º grupamento de bombeiros militar em Nova Friburgo. Ela já está na casa há bastante tempo, mas graças a Deus chegou o momento de ela ser aprovada, se Deus quiser, por unanimidade. E ao mesmo tempo eu já antecipo, senhor presidente, o convite a todos os parlamentares que esta moção especial de louvor será entregue numa solenidade que nós estamos planejando junto com o comando do Corpo Bombeiro. E convidaremos todos os bombeiros da região serrana para que possam ser homenageados por esta casa e por todo cidadão friburguense pela sua atuação heróica, mesmo em face de tantas dificuldades que vem passando com relação à postura do governo do Estado, mas o Corpo Bombeiro é uma instituição que nos orgulha e nós devemos, sempre que pudermos, reverenciar a figura e a atuação desses valorosos e valorosas profissionais dessa corporação, senhor presidente. Após a discussão, em votação em bloco, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, em votação única e em bloco, aprovação por unanimidade. Senhores vereadores, não havendo mais nada a ser discutido, vou dando por encerrados os trabalhos desta 30ª reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 17 de novembro, às 17h30. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Profissionalismo na gestão pública. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.